conversar agora com o advogado Rafael Guilherme de Almeida, que está à frente aqui na nossa comissão de diversidade. Eu acho que é a mais nova comissão que nós temos, né? Primeiramente, um prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu, doutor Sérgio. Rafael, esse é um assunto muito importante. Nós há muitas lutas envolvendo esse tema. Essas lutas um pouco recentes, mas muito consideráveis, onde o entendimento jurisprudencial e da sociedade, o entendimento também com esses temas, que é a diversidade. E a diversidade, ela hoje, ainda bem, graças a Deus, nós precisamos desses alicerces para que não aconteça problemas que ocorreram no passado, não é verdade? Exato, doutor Sérgio. Infelizmente, é uma luta que já vem de muitos anos, né? Como eu costumo brincar, tem muita gente que já lutou antes de mim e hoje nós só temos os direitos que hoje temos graças a esse pessoal que militou, que correu atrás, mas ainda há muita pauta a ser perseguida aí, a ser combatida, mas sempre com muito respeito, porque é isso que a gente prega. Sim. Afinal de contas, né, a diversidade prega exatamente isso, respeito, amor, acolhimento. Sim, é mais que legítimo ter essa comissão aqui e muito importante. As pessoas às vezes não entendem por que tem esse tipo de comissão da diversidade, do racismo. Justamente temos hoje para não termos no futuro. E precisamos desses instrumentos para que até quando a sociedade possa não ter esses preconceitos, ela haja naturalmente. Aí sim não precisaria ter. Exatamente. Esse é o ponto, né? A nossa luta é justamente para que não tenha mais esse tipo de discriminação e preconceito e qualquer coisa nesse sentido. Pouco tempo foi instituído que a união estável, ela pode ser feita por casais homoafetivos. Nós não temos ainda uma lei que criminalize a LGBTfobia, né? Mas o STF, nesse ponto, ele equiparou a lei do racismo. Né? Então, hoje, sim, é um criminalizado, no entanto, não há uma lei específica. Houve uma analogia. Né? E aí, dentro disso, a gente tem algumas... Hoje, falando aqui da Prefeitura de Santos, e até aqui quero aproveitar a oportunidade de agradecer o prefeito Rogério Santos, a vice-prefeita Renata Bravo, que é a secretária da Ser Mulher, e principalmente a Tayane Miak, que é a coordenadora da CODIVER, que é a Coordenação de Diversidade de Santos. Porque agora, no dia 27 de março, o meu escritório, ele recebeu o selo de diversidade, selo Santos de Diversidade, que é este selinho aqui, que fica aficionado nos estabelecimentos. O que ele quer dizer? Que esses estabelecimentos, eles fazem boa prática, têm um atendimento humanizado e contratam pessoas LGBTs que muitas vezes são descriminalizadas. Né? Então, o estabelecimento, seja ele qual for, no meu caso, o escritório de advocacia, eu atendo o público LGBT, né? Estou presidente da comissão, mas também tenho muitos clientes LGBTs, sou uma pessoa LGBT. Então, assim, isso para mim é muito importante, é uma conquista muito legal, porque assim, a Prefeitura de Santos está chancelando que o meu escritório tem boas práticas, tem um atendimento humanizado, e isso é para todos os estabelecimentos. Por exemplo, a MSC já tem, nós temos grandes empresas que já têm esse selo, teve restaurantes, teve agência de publicidade. Então, assim, é um selo que é importante no sentido de que ali está chancelado que naquele ambiente ele é seguro para o público LGBT. O público LGBT ele se sente acolhido, ele sabe que vai ter empregabilidade, que vai ter respeito, que vai ter... Então, acho que isso é um selo interessantíssimo. Escutando você, ele é interessante, importante, mas eu fico imaginando por que as pessoas precisam ainda... A gente precisa de ter um selo para admitir algo que infelizmente, doutor, esse é o nosso intuito, de todo mundo ter um pensamento como o do doutor, porque assim, o que diferencia a sexualidade um do outro? Nada, né? Então hoje tem muita gente que dá mais importância à sexualidade, à orientação sexual, à identidade de gênero, do que o caráter em si.
né? Então, se eu sou um mau funcionário, se eu falto, se eu isso, se eu... Aí tá tudo bem, mas não tenho... Agora, se eu tenho um jeito mais... um jeito diferente do que a sociedade espera, eu já sou motivo de chacota, eu sou motivo de bullying, eu sou motivo... Entende? Então, há uma resistência ainda. Acho que começo dos anos 2000, 2002, 2003, foi o tribunal bem de vanguarda, foi o do Rio Grande do Sul, que admitiu a primeira união homoafetiva. Isso. Nós depois passamos para as questões de adoção, dos direitos de casamento, até da união estável, todos os atos da vida civil, a gente teve conquistas, né? Sim. Mas a gente ainda esbarra em preconceitos, e o Congresso é um exemplo disso. Que o Supremo, e aí eu tenho críticas severas ao Supremo, porque ele legisla, mas às vezes tem matérias que eles sabem que lá não vai andar. E por mais que eles não têm que legislar nada e criar nenhuma... Eles usam decisões até anômalas das outras leis para poder... Nisso é um ponto importante do Supremo. Não todos os outros, mas esse é um ponto... Quando o Supremo se mantém mais para questões jurídicas, é melhor do que as questões que envolvem. Mas voltando a essa questão... quanto tempo você está advogado? Sou advogado há 18 anos já. Tá. Então você já começou num momento praticamente como eu. Claro, eu devo ter 20 anos. Um pouquinho mais também, o tempo vai passando, a gente vai perdendo. Mas de formado, deve ser isso, 23, 24 anos. Então você tem isso de formado, você vê que quando você começou, você enfrentava uma outra realidade. Sim. E hoje um ganho considerável dos direitos, né? Exato, exato. É interessante que, apesar de ser relativamente novo, mas já ter metade da minha vida praticamente advogando, eu vejo muita diferença, assim, né? Até porque o nosso meio da advocacia, ele é um meio mais formal, ele é um meio mais sacerdócio, né? Digamos, aqueles que têm aquela... Então, antes havia, assim, uma certa resistência. Hoje eu sinto, confesso eu posso me dizer que sou privilegiado, porque eu não tive problema com minha família, não tive problema com os meus amigos e nunca tive problema no trabalho por conta da minha sexualidade, né? E até usando a fala do doutor, eu concordo muito. O Supremo ele tem desvirtuado um pouco a sua finalidade, mas infelizmente é exatamente o que o doutor falou. Existem projetos que já estão lá, e não digo só da pauta LGBT, mas na pauta interracial, questões de direito das mulheres e tudo mais, que estão há muito tempo parados. E às vezes a gente precisa do judiciário meio que saindo um pouquinho do seu âmbito, mas para poder fazer com que as coisas funcionem e tenha que ter uma equidade na dinâmica. Porque, na verdade, o que é importante é que o teu trabalho é um trabalho silencioso, que é importante. Porque o que acontece com redes sociais, muitas das pautas muito importantes que tem são requeridas, às vezes, por uma pessoa singular, que deturpa tudo. E aí ficam discussões eternas. Sim. E aí viram discussões políticas, E são pautas muito importantes que têm que ser executadas. Não feitas como se fosse um carnaval. Exato. Então E a gente enfrenta, nesse quesito, a gente enfrenta até, às vezes, problemas dentro da própria comunidade. Sim. Porque, às vezes, as pessoas encaram... É claro que assim, é o que eu sempre falo, dor é dor e não existe uma dor maior do que a outra, né? Então, eu recentemente participei da roda, apesar de ter sido uma roda em comemoração ao Dia das Mulheres, que aconteceu aqui na OAB, onde mulheres falaram sobre diversos aspectos, diversas comissões se uniram para fazer essa roda de conversa e a Comissão de Diversidade Sexual também se uniu a isso. E ali foram faladas várias questões onde as mulheres enfrentam, né? Então, questão de etarismo, seja ou muito jovem ou seja muito numa idade mais experiente, seja em questões de deficiência, visíveis ou invisíveis,
E dentro da nossa comissão, a minha secretária, a doutora Sabrina Bueno, ela muito bem explanou sobre os problemas da mulher lésbica dentro do trabalho, que às vezes também enfrenta muitos problemas, não só no trabalho, mas como também na vida pessoal, que às vezes a gente, querendo ou não, hoje nós estamos numa cidade que, graças a Deus, ela é um pouco mais evoluída, a prefeitura abarca esse tipo de selo, então incentiva essa aproximação, esse acolhimento. Mas a gente sabe que no interior, no sertão, tem muita coisa mais difícil de lidar. E a secretária da comissão, ela falou sobre o que é falado como estupro corretivo. Vou te mostrar como se tornar uma mulher. Então, isso, na verdade, a gente pensa que está muito longe, mas não, é muito próximo. A gente, como comissão, e faço parte também do Conselho LGBT do município de Santos, a gente recebe denúncias que a gente fala, meu Deus do céu, como é que pode, em pleno 2024... E isso aí não tem discriminação racial, não tem discriminação econômica. Exato. Todo mundo, a população... Exatamente. Não existe classe social, então... cor, classe social, né? Nada. É uma coisa que é enraizada. É enraizada. Então, você pega, assim, uma etnia ali, ou um pessoal, né, igual eu falei, do interior, porque eles são mais conservadores no sentido de não entenderem direito essa questão de que a sexualidade, a orientação, a identidade de gênero, ela nada tem a ver com caráter, não tem nada a ver com pessoa, não tem nada a ver com o profissional e tudo mais, né? Mas eles pensam que tem que ser o homem, a mulher, e aí às vezes se o filho nasceu homossexual, ele é expulso de casa. Se a filha nasceu homossexual, aí aplicam um tipo de correção violenta. Mas eu tenho visto muito a sociedade brasileira, vamos falar, nos atendo ao Brasil, ela evoluiu muito com relação a isso. Então, são questões também, às vezes, que são muito impactantes, como a transformação de gênero e tudo mais. Por exemplo, tem certas coisas que impactam quem é mais antigo e tem muita dificuldade. Sim. E é uma coisa natural, porque você tem dificuldade para entender e aceitar é outra coisa. Você tem que aceitar, faz parte, você aceita e tudo mais. O entendimento é complexo, imagina você ter uma formação inteira, de repente muda. Sim, então, e assim, a gente enquanto comissão, enquanto público LGBT, eu entendo perfeitamente o que o doutor está falando e concordo, porque é difícil, né? Quando você é pai e você cria o seu filho, você cria uma série de expectativas, sim, né? E é natural, eu acho que isso é natural. O que a gente esquece de ver é o lado da pessoa. Então, assim como é difícil para os nossos pais, para os nossos pares, seja na escola, seja no trabalho, imagina para a pessoa. Porque quando você está ali com seus 12, 13, que é a idade onde você começa a se interessar, começa a ter a parte sexual, até pelas questões hormonais mais afloradas, aí você começa a parar e pensar, por exemplo, meus amiguinhos estão falando de mulher, mas não é isso que me atrai. E aí você começa a ter um conflito interno gigantesco. Uhum. Então, a expectativa que o pai cria sobre o filho, é o que eu falo, não tem como você mensurar, mas e a expectativa que aquele próprio ser criou sobre a sociedade, né? Então, é muito difícil. O público LGBT, e aqui eu não estou querendo, pelo amor de Deus, é o que eu falo, dor não se mede, né? Cada um tem sua dor e tudo mais. Mas a nossa maior pauta é para que as pessoas, em geral, entendam que a pessoa LGBT, ela já começa perdendo, né? O jogo já começa negativo, porque ela primeiro precisa se aceitar, sim, ela primeiro precisa se entender, ela primeiro precisa entender realmente o que está acontecendo e se aceitar para poder depois colocar isso para fora. E ao colocar para fora, ela fica vulnerável, porque ela sempre vai ter um amiguinho que vai fazer um bullying, ela vai ter que ser um familiar que vai fazer uma brincadeirinha, ela sempre vai ter uma tia ou um tio, e aí a namorada, e o namorado, e aí você vai
dependendo da pessoa, reprimindo pode ser reprimindo. Você reprime a pessoa. E aí, pegando uma fala do doutor, realmente nós temos evoluído muito. O Brasil tem evoluído muito e isso é muito legal. Mas, infelizmente, ao mesmo passo que nós estamos evoluindo, já há alguns anos, nós somos o país que mais mata pessoas transexuais no mundo. E isso é muito triste, São vários fatores, né? É o meio que as pessoas vivem, é a criação, é a religião, enfim, todas essas questões direcionam as pessoas para esse caminho que condenável, errado, enfim. Mas, quando a gente voltando a falar de comissão, o importante é realmente ter feito esse trabalho. E esse trabalho, até depois eu quero fazer o convite, você também faça o convite, não apenas quem é ligado ao mundo, quem é advogado. A OAB é uma casa da população, a casa, e como o programa aqui também é. Então faz essa extensão, às vezes as pessoas não sabem os seus direitos. Participem da comissão, venham assistir às palestras, porque naturalmente vocês vão saber o que ser feito. Se você tem um companheiro, uma companheira que quer casar e estão perdidos. Quer dizer, essas questões mínimas podem ser dirimidas aqui num lugar que é para acolhimento, né? Exatamente, doutor. Aliás, muito obrigado pela essa fala, porque realmente as nossas comissões dentro da OAB, os membros que participam dela não necessariamente precisam ser advogados. Tanto que na nossa comissão nós temos mães de pessoas LGBTs, nós temos psicólogos, Então, é uma conversa bastante gostosa e abrangente, acolhedora, e faz assim, tanto a gente acolhe como é acolhido, né? Então, vão trazendo pautas diferentes, pautas que, por exemplo, eu não sei o que significa a dor de uma pessoa que foi excluída pela família, porque eu tive a sorte de ter uma família mais tranquila, mas através dessas mães que vêm aqui, procura, às vezes fala, o meu marido, eu tive que me separar porque meu marido queria expulsar meu filho de casa. Então, olha a coragem dessa mãe de ir contra o casamento dela e acolher o filho e tudo, e tá isso aqui. Ou mães de transexuais que hoje, né, se entendem. A comunidade, inclusive, na verdade, ela nem gosta mais de usar o termo de retificação de gênero, mas de consolidação ou afirmação, porque na verdade você não está transformando, você só está assumindo aquilo que de fato a pessoa se sente, né? Então é muito interessante isso, porque você vai aprendendo muito, você vai conversando, você vai entendendo dores diferentes. Então fica realmente o convite e é isso. Muito obrigado. E na verdade essas questões vão se estendendo ao mundo jurídico. Nós temos aí hoje uma decisão recente sobre a não obrigatoriedade de regime de comunhão com mais de 70 anos. Isso se aplica à relação homoafetiva, entre outras, todas as situações que a sociedade vem conversando sobre o matrimônio e o reconhecimento da sociedade de fato, que atingem a todos os brasileiros, independente de qualquer. Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto aqui e eu já estou te estendendo o meu convite também para a gente conversar essas situações, porque nesse prisma é muito importante. A evolução, a doutrina, ela escreve sobre o assunto, as decisões estão no cotidiano, os tribunais superiores estão decidindo questões e que abrangem e atingem a comunidade, que no futuro, espero que não seja a comunidade, seja algo que seja, nós vamos falar, uma unidade que todos afetem a todos. Muito obrigado, doutor Rafael, pela presença e já convidado para uma próxima vez. Eu que agradeço, doutor Sérgio, muito obrigado mesmo e concordo com tudo que o senhor acabou de falar. Espero que logo sejamos não comunidades separadas, mas uma sociedade como um todo, independente de qualquer coisa. Muito obrigado. Eu sou filho de um químico industrial, de uma mulher advogada, de uma família de advogados, de uma vó advogada, de uma irmã advogada e de um tio advogado que foi presidente dessa subseção. O direito sempre fez parte da minha vida, eu sempre gostei muito, e o esporte também, então por isso eu acabei entrando pela OAB Santos através do esporte, que foi pelo time de futebol da subseção.
Eu estou aqui nessa função como presidente atualmente da terceira maior subseção do Estado. Olha, os 90 anos da OAB Santos, ela demonstra avanços tecnológicos, avançam para um futuro cada vez mais impessoal, mas eu acho que os 90 anos da OAB, ela demonstra para as pessoas o respeito dessa entidade, o tamanho dessa entidade, uma instituição forte e respeitada. É isso que o jovem precisa sempre colocar à frente.